Bom dia para todos. Hoje eu estava orando e meditando na palavra do Senhor e eu li aqui uns versículos muito interessantes que falam sobre comportamento dos pais com os filhos, os conselhos que nós temos que dar aos nossos filhos. Não só nos tempos de hoje, mas antigamente também eu acredito que os pais tinham que dar conselhos para os filhos, porque isso faz parte da educação. E eu achei muito interessante, porque vale até para os dias de hoje, porque a palavra do Senhor é eterna, ok? E o versículo que eu quero ler, os versículos que eu quero ler, melhor dizendo, está no livro de Deuteronômio, palavra difícil de falar, né? Deuteronômio 6, versículo 4 em diante. Pega a sua Bíblia aí, se você quer aprender um pouco da palavra de Deus, tá bom? Vou começar aqui. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. Com persistência. Para quem? Para os seus filhos. Ensine com persistência para os seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Converse sobre a palavra do Senhor quando você estiver sentado em casa, num sofá, numa área de lazer, de serviço, enfim, sejam persistentes ao falar com os seus filhos sobre a palavra de Deus. Converse com os seus filhos quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa, ou seja, para não esquecer mesmo, tá? Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Coloquem nos seus portões, nas paredes, que o Senhor é bom. Versículos bíblicos, quadros, é sempre bom estar colocando para nós lermos, tá bom? Aqui, no versículo 19, tem como título Exortação à Obediência. No versículo 10 diz assim: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês a terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Foi Ele quem tirou o povo que estava escravizado. Foi o Senhor que tirou. Não foram eles por si mesmos. Tá? O versículo 13 diz assim: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele
prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Versículo 17. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. É uma ordem. O verbo está no imperativo. Continuando o texto, no versículo 18, com o verbo no imperativo, que é o verbo que expressa a ordem, diz assim: façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Ok? Adiante, no versículo 20. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, olha aí, é aí que nós entramos. Porque nós passamos por tudo isso, nós passamos por 40 anos no deserto, nós vimos os milagres do Senhor, nós vimos as promessas do Senhor se cumprindo, nós vimos o cuidado do Senhor, né, a mão dele sobre nós, entendeu? Mesmo estando no deserto. E agora que nós já saímos de lá, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar continuidade a essa história. Nós temos que continuar falando para os nossos filhos o quão Deus é maravilhoso, que as promessas de Deus estão aí, que a mão poderosa do Senhor está aí, ok? No versículo 20, continuando, olha que interessante, no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos, ordenanças, o que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito, contra o inimigo, e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nós, a nossos antepassados. No versículo 24. Vamos lá. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e para que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Então vocês estão vendo que houve uma ação no passado e agora existe uma outra ação que ocorre no presente, tá? O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. 25. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Ok? Eu gostaria que vocês meditassem nessa palavra, lembrando que as promessas do Senhor estão aí, como nós acabamos de ver. A mão do Senhor está sempre nos guardando, tá? Aqui no versículo 18 diz assim: façam o que é justo e bom perante o Senhor,
para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Ou seja, cuidem para que a próxima geração ouça, viva, adore ao Senhor, ok? Façam com que tudo o que for justo, tudo o que for bom, chegue nos ouvidos deles. Que você seja a maior influência para os seus filhos. Conte as histórias que você viveu com o Senhor, ok? Reviva esses momentos com os seus filhos. Não deixe essa história morrer, ok? E se você quando você estiver falando, com certeza o nome do Senhor vai ser louvado. Que é o que mais importa, entendeu, gente? É o que mais importa. Que o nome do Senhor seja louvado. Que o nosso Deus seja louvado. Ok? Um abraço a todos. E vamos praticar a palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro de regra e de prática. Beijos para vocês.